Bem-vindo ao LegisCast. Esse vai ser um projeto, gente, que a gente vai comentar toda a legislação de uma forma mais didática, uma forma mais fácil, né? A gente vai tentar sempre estar dando macete, sempre estar dando exemplo, tentando explicar o que quer dizer cada palavra, ou seja, a gente vai realmente estar comentando de uma maneira mais simples, mais fácil de entender. A gente sabe que o estudo da legislação é um estudo complicado, né? A lei não é uma coisa agradável de estudar. Então a gente vai estar tentando comentar as legislações, começando pela Constituição Federal, né? Que é a nossa norma mais importante que a gente tem aí. A gente vai começar pelo título 1 dos princípios fundamentais. Mas antes de iniciar, se você quer que a gente comente toda a Constituição Federal, você vai fazer o seguinte: você vai dar uma curtida no vídeo e vai se inscrever no canal. Então vamos dar prosseguimento aí. Título 1, princípios fundamentais. A gente sempre vai nortear por como as questões são cobradas em concurso, beleza? Tá. Os princípios fundamentais tem que entender o seguinte: o princípio fundamental é um gênero que tem espécies. Quais são as espécies de princípios fundamentais? A gente tem no artigo 1º os fundamentos, no artigo 3º a gente tem os objetivos e no artigo 4º a gente tem os princípios das relações internacionais. Então a gente tem que entender que essas são espécies do gênero princípios. Se eu te perguntar, os objetivos são os princípios fundamentais? Sim. Se eu te pergunto, os fundamentos são princípios fundamentais? Sim. Os três são princípios fundamentais. É só você pensar, se eles são espécies, a jiboia, ela é uma espécie de cobra? Sim, porque a cobra é o gênero. A cascavel é uma espécie de cobra? Sim. Mas se eu te perguntar, a jiboia, ela é a mesma coisa que a cascavel? Não, cada um é uma espécie, elas não são a mesma espécie. Aqui é a mesma coisa. O que a banca vai fazer? Ela vai pegar um objetivo e falar que é fundamento. Se ele é objetivo, ele não é fundamento. Se ele é fundamento, ele não é objetivo. Cada um é uma coisa, cada espécie é uma. Entendeu? Eu quero que você entenda isso. Isso é essencial para você acertar as questões. Entenda esse ponto, beleza? Você entendendo isso, a gente vai avançar. Vamos fazer a leitura do artigo 1º. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil. Esse é o nome completo do nosso país, né? República Federativa do Brasil. A gente fala só Brasil. O Brasil é o apelido do nosso país. Nosso país chama República Federativa do Brasil. Desculpa que eu tô meio baqueado aqui, mas vou dar prosseguimento baqueado mesmo. Ó, a gente já tem os bizu aqui, né? Se o nome é República Federativa do Brasil, a gente já tem algumas características. Nessa primeira etapa do nosso estudo, vou separar o artigo 1º em duas etapas. Primeira etapa, a gente vai estudar as características do nosso Estado. A gente vai ver qual é a nossa forma de Estado, qual é a nossa forma de governo, qual é o regime de governo. E na segunda etapa do artigo 1º, a gente vai ver sobre os fundamentos, beleza? Então, qual que é a nossa forma de Estado? Qual que é a primeira característica que a gente vai ver? Qual que é a forma de Estado? Se o nosso nome é República Federativa do Brasil, a gente é o quê? Uma federação. O que quer dizer ser uma federação? Federação quer dizer que o nosso país se divide em entes federativos. Ele não é uma coisa só, ele se divide em partes. Essas partes são os entes federativos. Como que você vai decorar quais são os entes federativos? Você grava a seguinte palavra, o seguinte mnemônico: medo. M de município, E de estado, D de Distrito Federal e U de União. É o que fala o nosso artigo 1º. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. Se essa união é indissolúvel, quer dizer que a gente não pode se separar. Não pode chegar um município e querer sua independência. Não pode um estado, por exemplo, o Rio Grande do Sul quer se tornar um país independente. Não pode, porque a gente tem a federação. E na federação, essa união é indissolúvel, não é possível a segregação. Lembrando que a união, gente, não tem como você falar assim, ó, porque, inclusive, não está escrito aqui no artigo 1º união. Por quê? Porque a união, ela não é não tem como você falar assim, eu vou viajar para a união. Não tem como. A união, você consegue viajar para o município, estado, Distrito Federal, para a união, não. Porque a união nada mais é que uma ficção jurídica para representar todos os entes de uma vez. A gente está em 2024, nosso presidente é o Lula. A Lula fala assim, ó, Lula vai lá para a Rússia conversar com Putin. Quando ele vai lá, ele está representando, quem que vai lá fora? É a União. Por quê? A União representa todos os entes federativos. Não tem como todos os prefeitos, todos os governadores conversar com o Putin, né? Então vai o Lula representando a União, que é a representação de todos os entes federativos. Beleza. Continuando. Aí fala o seguinte, ó. Constitui-se Estado Democrático de Direito. O que quer dizer constitui-se Estado Democrático de Direito? Quer dizer que a gente tem um Estado de Direito e também tem um Estado Democrático. O que é o Estado de Direito? Estado de Direito nada mais é que todos têm que respeitar as leis, inclusive o próprio Estado. O Estado e o povo têm que respeitar as leis. E o que é Estado Democrático? Estado Democrático a gente vai ver daqui a pouco. Onde que fala sobre Estado Democrático? No parágrafo único.
que fala o parágrafo único? Fala o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Aqui a gente consegue perceber duas outras características. Primeira característica que você vai ver, qual que é a nossa forma de governo? Aqui fala que todo poder emana do povo. Ou seja, o poder de quem? O poder do povo. Se o poder do povo, a gente tem o quê? Uma república. O que quer dizer república? Res pública, ou seja, coisa do povo, ou seja, todo poder pertence ao povo. Por isso que a gente fala que a nossa forma de governo é a republicana. Tá, o poder pertence ao povo, mas como que esse povo vai exercer esse poder? Aí vem uma outra pergunta: qual que é o nosso regime de governo? Nosso regime de governo é a democracia. Só que a nossa democracia, a gente fala que é a democracia participativa. Por quê? Porque a gente tem duas características. O povo vai exercer diretamente e também indiretamente. Ele pode exercer indiretamente, ou seja, por meio de representantes eleitos, ou diretamente. Diretamente a gente já vê lá na parte de direitos políticos, que pode ser por plebiscito, referendo, iniciativa popular. Dessa maneira o povo também pode ser diretamente. Então, qual que é o regime de governo? Democracia participativa, porque ao mesmo tempo a gente tem características de representação direta e de representação indireta. Representação indireta é o que mesmo? Por meio de representantes eleitos. Por meio de representantes eleitos de mer... Não, você achou que ia falar outra coisa, né? É mer mesmo. Não tem o restante não, é só o mer. Por que mer? Mer é um macete que eu criei para você lembrar. Os representantes têm o quê? Mer, M de mandato, E de eletivo e R de responsabilidade. Porque a gente tem um mandato, esse mandato não é vitalício, não é um mandato, tem um período temporal, ele é eletivo porque tem que concorrer por meio de eleição e responsabilidade. Os nossos representantes, eles devem responder por seus atos, beleza? Então a gente viu forma de governo república, regime de governo democracia participativa, e a gente também viu que a forma de Estado é federação. Beleza, a gente fechou as nossas características, né? Antes de passar para a segunda parte, que a gente vai falar sobre os fundamentos, eu quero deixar um macetinho para vocês decorar. Como vocês vão decorar? A seguinte frase, ó: o Estado fede, ou seja, forma de Estado é qual? Federativo, o Estado fede. Você vai lembrar também o seguinte: fogo na república, ou república pega fogo. Por quê? Fogo, forma de governo. Qual que é a forma de governo? Republicana. Regime democrático, ou seja, o regime de governo é a democracia. E mais um bônusinho, apesar de a gente não falar sobre presidencialismo aqui, né? Eu vou deixar para falar com vocês no Poder Executivo, mas sigo o presidente. Por quê? O sistema de governo é o presidencialista. Beleza? Apesar de a gente não falar aqui no artigo 1º, eu já passei o macete de bônus para vocês aí. Seguindo para a nossa segunda parte do artigo 1º, que a gente vai estudar os fundamentos, porque termina assim o artigo 1º, ó. Vamos ler de novo. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios do Distrito Federal, constitui o Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, 2 pontos. Aí a gente tem que decorar quais são os fundamentos, ó. Inciso 1, a soberania. Inciso 2, cidadania. Inciso 3, dignidade da pessoa humana. Inciso 4, valores sociais do trabalho e iniciativa. Inciso 5, pluralismo político. Como que a gente vai decorar isso aí? Você vai gravar o seguinte mnemônico: so, si, di, va, pro. So de soberania, si de cidadania, de dignidade da pessoa humana, vá, valores sociais do trabalho e iniciativa, e plu de pluralismo político. Decora esse mnemônico. Lembrando, decora quais são os fundamentos. Isso vai ser muito importante no final, porque mais que a gente tem que saber o que significa, as questões geralmente cobram só as questões mais básicas, né, que é 80% das questões e 90%. É você realmente você está decorando aí quais são os fundamentos. Tá, mas o que significa soberania? Soberania, gente, nada mais é que o seu país tem o quê? O Brasil, ele é soberano, não pode chegar, por exemplo, os Estados Unidos e querer mandar aqui no nosso país, a gente é soberano. Lembrando que soberania é diferente de autonomia. O Brasil, ele tem soberania. Os entes federativos, Estado, município, Distrito Federal, eles têm autonomia, diferente. Cidadania nada mais é o quê? Cidadania é você exercer os seus direitos políticos. Dignidade da pessoa humana, é a proteção do ser humano, é a base dos nossos direitos humanos aí. Valores sociais do trabalho e livre iniciativa. Aqui vem consagrar o quê? A livre iniciativa, o capitalismo, mas sempre lembrando os direitos sociais, o direito ao trabalho. A gente tem que valorizar o trabalho, proteger os direitos sociais, seus direitos de férias, 13º e todos os outros direitos sociais aí. E por quê? Pluralismo político. Liberdade de pensamento. Nós temos que ter total liberdade de pensamento,
Mas lembrando que é proibido o discurso de ódio. Fechamos o nosso fundamento, né? Lembrando nosso macete aí para vocês decorar. E daqui a pouco a gente vai para o artigo 2º. Fechou.